E aí, família, vamos lá? Tá na hora do recorde ruim, hein? Por que recorde ruim? Economia do Japão atingida pela pandemia registra contração recorde no ano fiscal de 2020. E parece que o PIB, né, nesse primeiro trimestre desse ano aqui deu uma encolhida de 5 pontos. 5 pontos numa escala nacional é muita coisa. A economia do Japão no ano fiscal de 2020 encolheu 4,6% reais em relação ao ano anterior. Então eles fazem correlação a 2019. 2019 era um ano bom. A contração anual mais acentuada já registrada, já que a pandemia de coronavírus desferiu um golpe debilitante no consumo e nas exportações, mostraram os dados do governo hoje, terça-feira. Em queda pelo segundo ano consecutivo, a queda do produto interno bruto real, o valor de total de bens e serviços produzidos no país, ajustado pela inflação, é a maior contração anual desde que os dados começaram a ser compilados no ano fiscal de 1955, de acordo com dados preliminares divulgados pelo gabinete do governo. A contração recorde anterior foi de 3,6% no ano fiscal de 2008, registrada na esteira da crise financeira global. Foi a crise do Lehman Brothers, né, que deu uma quebra aqui no Japão feia, muita gente ficou desempregada, muita gente não tinha onde morar, né? Foi um troço assim feio. Para quem estava no Japão e acompanhou, viu o drama que foi, né? A falta de emprego muito grande. E esse do coronavírus ainda foi pior. Foi um ponto acima da crise global do Lehman Brothers, já que foi 4,6 anualizado. Então já deu para você ter ideia que o quanto eu falava que estava ruim o ano passado está se concretizando em números agora. Olha aí. Os dados também mostraram que o PIB no período de janeiro a março desse ano encolheu 5,1% real anualizado em relação ao trimestre anterior. A primeira retração em 3 trimestres, correspondendo a uma contração de 1,3% com uma base trimestral com ajuste sazonal. Então já deu para vocês terem ideia que só a contração de janeiro a março desse ano foi maior que a contração do ano passado. Isso por quê? Estado de emergência. Porque o Japão já estava começando a voltar as exportações e etc. Deu estado de emergência aqui no Japão, aí mandaram fechar os estabelecimentos ou diminuir o horário de funcionamento, e nessa brincadeira toda mais pessoas desempregadas, né? Porque não vai trabalhar o turno da noite, então não tem por que ter arubaitos part-times, né, que trabalhem no turno da noite. Aí nisso mais gente desempregada. E já deu para você ter ideia do que a coisa aconteceu, né? Tanto que encolheu 5,1% real analisado em relação ao trimestre anterior. Então você vê que esse ano vai dar uma queda no PIB também meio feia. A terceira maior economia do mundo contraiu um recorde anualizado de 28,6% no segundo trimestre de 2020, devido à primeira emergência do coronavírus no país de abril a maio, no caso seria o estado de emergência. Um retrocesso dificilmente compensado pelo crescimento anualizado de 22,9% no terceiro trimestre seguinte e de 11,6% no quarto trimestre, respectivamente. Então você vê que houve uma contração de 28%, né? A terceira maior economia do mundo contraiu um recorde anualizado de 28,6% no segundo trimestre, devido ao primeiro estado de emergência. Então você vê que aquele estado de emergência que o Shinzo Abe fez deu uma contração de 28,6% no PIB do Japão. Então já deu para vocês terem ideia que cada estado de emergência que vai acontecendo, a coisa assim despenca de uma forma brutal. O consumo privado despencou 6% no ano fiscal até março, quando as pessoas se abstiveram de comer fora e fazer viagens por medo de contrair o novo coronavírus. Aí muita gente fala assim, mas é 6% só. Sim, só que é 6%, só que não esqueça que é 6% em uma base nacional, tá? É um país inteiro, então 6% dentro de um país inteiro é muita coisa. As exportações de bens e serviços despencaram 10,4%,
visto que muitas das principais cidades no exterior foram colocadas sob severas restrições, reduzindo a demanda por produtos japoneses como carros e peças automotivas. As importações caíram 6,8% devido a uma queda no preço dos recursos energéticos, incluindo petróleo bruto e gás natural liquefeito, aliviando o encolhimento do PIB. Só que em comparação agora, o preço da gasolina aqui no Japão deu uma subida muito brava e tá difícil dessa gasolina diminuir o preço, hein? Muito pelo contrário, só tá, ó, ninguém sabe o que vai dar da gente esse ano aqui no Japão, hein? A pandemia aprofundou a incerteza sobre as perspectivas econômicas para as empresas, fazendo com que os gastos da capital, outro pilar importante para a demanda doméstica, despencassem 6,9% e o investimento residencial privado despencasse 7,1%. O investimento público cresceu 4%, enquanto os gastos do governo aumentaram 3,1%. Foi uma redução recorde, mas no momento da crise financeira global, quedas consideráveis do PIB foram marcadas nos 2 anos fiscais de 2008 e 2009, disse Atsushi Takeda, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Itochu. Portanto, não podemos julgar ainda apenas com os dados mais recentes se o choque do coronavírus ainda pode ser maior. Então já deu para vocês terem ideia que a coisa ainda tá complicada. Quanto ao último trimestre até março, o PIB foi o pior do que a projeção média de uma redução anualizada de 4,61% por economistas do setor privado. Os gastos privados caíram 1,4% no período em relação ao trimestre anterior, enquanto os gastos da capital caíram 1,4%. Enfrentando um ressurgimento de infecções por coronavírus desde novembro, o governo declarou sua segunda estado de emergência no início de janeiro para a área metropolitana de Tóquio e o expandiu para 11 das 47 prefeituras do Japão em uma semana. Foi totalmente retirado no final de março. Com pedidos para que as pessoas fiquem em casa e os restaurantes e bares para reduzir o horário de funcionamento para conter a propagação do vírus, a medida levou a uma queda acentuada de 1,4% no consumo privado, o que responde por mais da metade do PIB do Japão, no relatório de trimestral de outubro a dezembro. Então já deu para vocês terem ideia que apenas 11 estados no Japão, com esse estado de emergência que aconteceu, pegou, olha, vamos lá, mais da metade do PIB do Japão. Então é aquilo que eu sempre falei, a cadeia produtiva. Não é porque esses lugares entraram em estado de emergência que não vai afetar os outros. Porque pode ser em Tóquio, faz de conta assim, Tóquio está aqui, mas um fornecedor vai de detergente ou guardanapo, alguma outra coisa, seja em Aichi. Você vê que são lugares muito longe um do outro, não é perto. Mas afeta, por quê? Fechou mais cedo, menos pedidos, então menos pedidos de material para aquele restaurante em Tóquio. Então menos serviço, menos trabalho para os trabalhadores em Aichi. Então isso é só um exemplo, tá? Mas a coisa pode ser bem pior. Então já deu para você ter ideia que o bicho pegou realmente. O Programa Governamental de Subsídios Go To Travel, lançado em julho passado para aliviar as consequências do vírus no setor de turismo, foi suspenso em todo o país desde o final de dezembro, em resposta a um aumento no caso do vírus, pesando sobre os gastos do consumidor e do governo. O impacto do vírus nos gastos individuais em serviços presenciais foi especialmente significativo, especialmente comer fora, disse um funcionário do governo a repórteres. As exportações aumentaram 2,3% no período de janeiro a março, devido aos rápidos embarques de componentes eletrônicos e de bens de capital para as nações asiáticas, incluindo a China, mas o ritmo desacelerou após uma expansão de 11,7% registrada no trimestre anterior.
Olhando para o futuro, alguns analistas prevêem que o Japão continuará a ver uma contração no atual período de abril a junho, já que outro estado de emergência emitido no país agora cobre Tóquio e 8 prefeituras em meio à disseminação de variantes mais contagiosas do vírus, com o país ficando para trás atrás de outras importantes economias em seu lançamento de vacinas. Até porque tem um estado de emergência e tem uns outros estados que estão sob o estado de quase emergência. Então, de qualquer maneira, são muito próximos o estado de emergência com o estado de quase emergência. Para falar a verdade, a única coisa que mudou de um para o outro foi o valor do aumento da multa, que no quase emergência é 200 mil ienes e no estado de emergência é para 300 mil ienes o valor da multa que ele pode ser aplicado. E que agora pode, no estado de emergência, ele pode pedir para restaurantes ou qualquer estabelecimento que o governo achar que deve pedir o fechamento total. Tá? Não vai ter, as pessoas não vão poder trabalhar naquele segmento. Vai ficar fechado o dia inteiro, indefinidamente, até o governo falar, não, agora está liberado. Em relação ao estado de quase emergência, não se pode pedir para fechar estabelecimentos, mas pode pedir para fechar mais cedo. Igual no caso, bares e restaurantes estão fechando às 8 horas. Tá? E nisso quebra as pernas de quem trabalha, né, precisa de arubaito, part-time, etc., como estudantes e outras pessoas. Garganta tá pegando, o bicho tá pegando. Né? Então já deu para você sacar que cada estado de emergência que acontece aqui faz uma caca danada. Você já imaginou como é que tá, por exemplo, São Paulo, com Dória fazendo os lockdowns em São Paulo? Né? Isso porque eu não sei se os governos daí do Brasil divulgam os números, mas daqui estão divulgando, e você vê que cada estado de emergência, e olha que não é, tanto que o de janeiro não foi tão pesado igual o de agora, já teve essa quebradeira danada, então você imagina esse de agora que está sendo pior. Olhando para o futuro, alguns analistas preveem que o Japão continuará a ver contração no atual período de abril a junho, já que outra emergência emitida no mês passado, agora que cobre Tóquio e 8 prefeituras em meio à disseminação de variantes mais contagiosas do vírus, com o país ficando atrás de outras importantes economias em seu lançamento de vacinas. O PIB de abril a junho depende das exportações, já que o consumo continuará caindo e o CAPEX ficará estável, na melhor das hipóteses, diz Takeda da Itochu Research. Acho que as exportações vão aumentar, apoiando a recuperação da demanda nos Estados Unidos. Do contrário, o Japão pode ver um crescimento negativo novamente. O Japão já está em recessão, tá? Desde o ano passado. Então, qualquer coisa que dê uma melhoradinha já ajuda já o Japão. Em termos nominais ou não ajustados para mudanças de preço, a economia encolheu 4% no ano fiscal de 2020 e 1,6% ou 6,3% anualizado no trimestre do relatório. Então você vê que a coisa está meio brutal aí. Os dados revisados do PIB para o trimestre e no ano fiscal estão programados para serem divulgados em 8 de junho. Então eles vão revisar os dados desse ano já e já vão soltar em 8 de junho. Assim que soltar, trago rapidamente para vocês terem uma ideia da caca que está acontecendo. Tá? Falar que não está tendo emprego no Japão, mentira, está tendo emprego, tá? Mas não daquela forma que era antes da pandemia ainda. Até porque esses estados de emergência que ocorrem detonam, tá? A parte de emprego. Por quê? Bares fechando mais cedo ou não trabalhando em tempo integral, o que acontece? A cadeia produtiva é toda afetada. Porque aqueles que fabricam óleo, hashi, produtores de verduras, legumes, vendedores de carne, peixe, vendedores de guardanapos e outros produtos,
praticamente ficam parados ou tem menos pedidos. E nisso o que acontece? Né? Como é que se fala? Com as outras pessoas que trabalham nesses segmentos, tem menos serviço, menos horas de serviço, menos pedidos, né? Dependendo, pessoas que foram empregadas mais cedo acabam sendo demitidas. Tanto que dessa vez agora as cervejarias foram muito afetadas, porque nesse estado de emergência se pediu para não vender álcool, no caso assim, bebidas alcoólicas. Então a indústria da cerveja foi afetada grandemente. E nisso não é só cerveja, tá? Cervejas, destilados e etc. E nisso o que vai acontecer? Vai dar uma piora maior no PIB do Japão. E nisso menos pessoas acabaram trabalhando, se não houve demissões de algumas pessoas desses lugares, tá? Então nessa brincadeira toda, só Deus sabe como é que vai ficar também. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.